Olá, amigos. 31 de março de 2015, Legítima Defesa em Foco. Senhoras e senhores, 31 de março de 2015 nos recorda de uma data extremamente importante na história do Brasil. Há 51 anos, tropas movimentadas de Inopino, passando por cima dos indecisos, pelo general Olímpio Mourão Filho, a partir de Minas Gerais, impediram, consagrando um grande movimento popular, que havia sido definitivamente marcado pela grande marcha da família com Deus pela liberdade, que o nosso país se tornasse uma gigantesca Cuba, uma gigantesca ditadura comunista. Com toda a controvérsia que marcou esse período, e reconhecendo que ele foi longo demais, e que cometeu um sério erro, que foi de impedir a formação de lideranças conservadoras civis, é de se reconhecer que foi necessário para impedir que a história do nosso país fosse uma história de paredões de fuzilamento, fosse uma história de massacres, fosse uma história de sangue, como foi a história do poder comunista pelo mundo. É preciso que as gerações que não viveram aquele período reflitam sobre isso e busquem subsídios nas boas fontes históricas, não se atendo apenas àquilo que o processo de lavagem cerebral do atual poder procura impor-lhes nos bancos escolares. E por outro lado, nós estamos hoje perante um momento também extremamente importante, que é o momento do surgimento de verdadeiras manifestações populares de massa contra esse poder que inferniza o país há longos anos. E é preciso que compreendam as pessoas que hoje defendem a intervenção militar que isso é um erro. 31 de março de 1964 e o período subsequente foi uma coisa. Hoje, o protagonismo político da mudança e da derrubada constitucional do atual poder deve estar e deve permanecer nas mãos das lideranças civis, nas mãos dos movimentos populares de insatisfação com o quadro grotesco de corrupção e de abuso de poder que hoje é imposto ao país. Não interessa ao país que esse movimento receba a tutela do poder militar. Não é momento para isso, não há clima para isso, e na verdade a própria mudança de configuração das forças armadas durante esse período todo acaba por não recomendar o retorno a um tempo em que certas situações políticas eram efetivamente resolvidas pela manifestação militar, digamos assim. É muito importante que as pessoas que insistem em levar às ruas esse grito pela intervenção militar compreendam que, por exemplo, o grande movimento de massa que deverá ser no próximo dia 12 de abril, não podemos cometer o erro de inserir fraturas na organização desse movimento ou estabelecer divisões nessa grande coalizão para o bem do Brasil, nessa grande coalizão para salvar o nosso país. Cuidado com as suas posições, não as radicalizem e reflitam que não é momento de falar em intervenção militar, mas sim do protagonismo civil os grandes movimentos populares que certamente, em breve, nos livrarão desse poder maléfico que hoje domina o país. Mas voltemos ao tema da legítima defesa. Circulou a notícia de que foi constituída a comissão especial. Na verdade, ela foi constituída, sim, por ato da presidência da Câmara no dia 26 de fevereiro de 2015, mas de que os nomes já teriam sido estabelecidos. Então eu chamo a sua atenção, mais uma vez, para o que foi divulgado. Tem uma lista de nomes divulgada aqui, mas observem lá no site da Câmara, vão lá
no acompanhamento do projeto de lei 3.722 de 2012, o famoso projeto Peninha, e observarão que o último ato, que a última atividade inserida lá no site é exatamente a Constituição, o ato de Constituição, e não a nomeação dos membros. Nada mais aconteceu formalmente, oficialmente, depois de 26 de fevereiro de 2015. No entanto, os nomes foram divulgados e entre os titulares nós temos deputados governistas, evidentemente, não é? Na sua maioria desarmamentistas, temos deputados do bloco do PSDB, temos deputados do bloco PMDB, que é da coalizão governista, mas é um bloco extremamente poderoso e importante, que podem ser, digamos assim, um ponto de equilíbrio na formação da comissão. O deputado Rogério Peninha Mendonça publicou em sua página no Facebook, que nós vamos mostrar mais adequadamente aqui, que o PSDB teria sabotado essa Constituição original, que incluía, entre outros, os deputados João Campos, de Goiás, que é delegado de polícia, e delegado Valdir, delegado de polícia também do PSDB de Goiás, ambos favoráveis ao direito, e os teria substituídos por dois desarmamentistas, um deles Mendes Tame, que era suplente na formação inicial divulgada, e também pelo deputado Marcos Pestana, que Peninha qualifica também como desarmamentista. Não sabemos se isso será concretizado ou não, porque, como acabei de dizer, não há nada oficial no site da Câmara. Mas se isso vier a acontecer, não se surpreendam, meus amigos. Nós todos conhecemos muito bem a posição do PSDB como partido. Todo esse processo de desarmamento civil começou com o PSDB. Tantas vezes aqui informamos isso, esclarecemos e indicamos o processo histórico. Começou com o Fernando Henrique Cardoso, começou com a movimentação do projeto de lei que deu surgimento à Lei 9.437, isso nos idos de 1996, a lei é de 1997. O PSDB é o pai do desarmamento civil. Então, apesar de haver nesse partido parlamentares favoráveis ao direito, o conjunto do partido, o comando desse partido, a cúpula desse partido, o partido em si, é um partido desarmamentista, é um partido que deseja violar o direito das pessoas de bem à legítima defesa no país. Essa é que é a realidade nua e crua. Então não se surpreendam com isso não, e vamos observar os movimentos que virão a seguir. O fato é que cada cúpula de partido tem o direito de indicar os seus deputados a uma comissão especial. E se o PSDB realmente concretizar esse movimento negativo para o direito, pior para o PSDB como partido, porque vai perdendo credibilidade. Esperamos que não aconteça, mas o deputado Peninha Mendonça está dizendo que acontecerá esse fato. Uma outra coisa interessante a comentar, uma publicação do blog do Moreno, que nós vamos mostrar aqui, é vinculado ao site do jornal O Globo, fala que a bancada da bala, quando dizem a bancada da bala, quando a grande mídia fala a bancada da bala, refere-se aos parlamentares que são favoráveis ao direito de legítima defesa. Mas gostam de utilizar essa expressão bancada da bala para aplicar um rótulo, para colar um rótulo de violência, um rótulo de suposta violência nas pessoas que, exercendo o seu mandato parlamentar, tentam fazer alguma coisa pelo direito tão gravemente violado no nosso país, como o famigerado Estatuto do Desarmamento. Então dizem que a bancada da bala quer reduzir a maioridade penal. Qual é a leitura disso? É que, na verdade, as mesmas pessoas, os mesmos parlamentares que estão preocupados com que o brasileiro, em fazer com que o brasileiro tenha direito à legítima defesa, obviamente estão preocupados com graves questões de segurança pública. E uma delas é a questão da maioridade penal, que no nosso país é constitucional, como já informamos tantas vezes aqui.
que estabelece a idade mínima para a responsabilidade penal aos 18 anos, não é uma lei ordinária, não é o Código Penal, é a própria Constituição da República. Mas pode ser modificado isso por uma emenda constitucional, e há muitas emendas constitucionais em tramitação nesse sentido lá na Câmara dos Deputados e no Senado. Compete aos parlamentares, à liderança da Câmara principalmente, colocar a matéria em votação no plenário, colocar essas propostas de emenda à Constituição em votação no plenário, atendendo ao clamor popular. O país já não suporta mais a participação intensa e grave, letal, dos criminosos adolescentes nesse quadro de violência que nos submete a todos. Então, ao qualificar esse movimento como um movimento da bancada da bala, o que querem essas pessoas na grande mídia fazer é desqualificar um movimento necessário, um movimento justo, um movimento decente, um movimento lícito e um movimento bastante adequado às atividades parlamentares do nosso país. E quero convidá-los e lembrá-los que está aí a ser lançado um livro extremamente importante, o livro Mentiram para Mim sobre o Desarmamento, de Flávio Quintela e do nosso ilustre combatente Benê Barbosa, presidente do Movimento Viva Brasil. O livro já está em pré-venda, pode ser comprado apenas via internet, na Livraria Cultura e na Livraria Saraiva, e o lançamento oficial acontecerá lá na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, aqui na capital paulista, no dia 8 de abril, às 18 horas. Eu tive a honra de prefaciar o livro e espero vê-los por lá. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.